E aí galera, hoje estamos entrevistando aqui o Alexandre Bruck, faz Engenharia de Materiais na UFSCar, aquele que é considerado o melhor curso da América Latina, não é isso, Bruck? É verdade? É o que dizem mesmo? É verdade. É isso aí, tudo bom com você, Bruck? Prazer. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo jóia. Então beleza. Bom, então vamos começar aqui a série de perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer para ele é sobre as motivações. O que é que motivou ele a prestar o curso de Engenharia de Materiais? Fala um pouquinho da sua história para o pessoal. Até o segundo ano do ensino médio eu gostava bastante de matemática, física e biologia, e principalmente química. Então eu queria fazer algo na área de engenharia. Durante o terceiro colegial, eu comecei a ler um pouco mais, comecei a estudar filosofia, sociologia, e aí, por questões familiares também, eu decidi prestar direito. E aí, meu terceiro colegial inteiro, que era o meu ano de vestibulando, eu foquei em passar em direito na USP de Ribeirão Preto. Entendi. Mas quando você estava no ensino fundamental, aliás, você fez o ensino fundamental em escola pública, né? Sim. Quando você estava no ensino fundamental, você já pensava em prestar direito? Como é que foi isso? Quando eu estava no ensino fundamental, eu estudei em escola pública e a gente não tinha nenhuma motivação para o mercado de trabalho, não tinha nenhuma motivação para o que a gente ia querer fazer da nossa vida. A gente só estava lá cumprindo nossa presença para o Estado ficar feliz. E quando eu entrei no primeiro colegial em uma escola particular, eu dei valor para os professores, para o material que era muito melhor. E aí, com as aulas de química, biologia, eu descobri o que era tudo aquilo, eu fiquei maravilhado. E aí eu comecei a estudar bastante, comecei a dar valor. Demorou um pouco para eu me adequar, porque eu tinha uma base que era cheia de buracos, faltava muita coisa. E aí, quando eu entrei no primeiro colegial, eu tive que me adaptar, mas deu tudo certo. Entendi. Então, assim, só para eu ver se eu entendi, no terceiro colegial você pensava em prestar direito, só que aí você prestou na USP de Ribeirão e não deu certo. Não. Né? Aí, só que, por outro lado, você fez Enem e passou aqui na UFSCar, na Engenharia de Materiais, e aí você seguiu para Engenharia de Materiais, né? Que na verdade no segundo colegial, alguns professores da Federal aqui de São Carlos, eles visitaram a escola que eu estudava e convidaram a gente para participar de uma escola de férias. Foi aí que eu conheci o curso de Engenharia de Materiais e como tinha muita química, que era a minha matéria preferida, eu decidi que no segundo colegial eu queria fazer. Aí no terceiro eu mudei de ideia e quando veio a minha reprovação, que eu não passei por um ponto para a segunda fase, na FUVEST, eu fiquei muito bolado, fiquei depressivo, repensei minha vida e decidi que eu queria fazer engenharia. E aí, como eu conhecia a engenharia de materiais, eu me inscrevi e entrei pela Enem. E aí eu tinha prestado a Unesp também, eu até cheguei a passar na Unesp de Franca em Direito, mas eu já tinha decidido que eu queria engenharia e eu segui. Legal. Bom, uma outra pergunta que o vestibulando adora ouvir uma resposta para isso, é com relação à preparação. Né? Como é que foi a sua preparação? Como que foi a sua pontuação? Que matéria você diria que é a mais importante para quem está aí prestando engenharia? Fala um pouquinho sobre tudo isso pra gente. Questão de preparação, nem todo mundo é igual, mas estudar não tem como fugir, você vai ter que estudar. Eu, particularmente, estudei muito no primeiro, no segundo e terceiro colegial, muito acima da média do que meus colegas estudavam, mas questão de matéria, digamos que para quem quer prestar um Enem, e principalmente para quem é da área de exatas, a matéria que vai te decidir se você vai entrar ou não é matemática e redação. Porque matemática, por exemplo, eu lembro que eu acertei 27 questões e foi minha maior nota. Agora, linguagens, que eu acertei 40, eu cheguei a 696. Então,
digamos que não valeu a pena o tanto de tempo que eu estudei linguagens que eu poderia ter dedicado um pouquinho mais para matemática. No final deu tudo certo, mas matemática e redação são as notas que oscilam mais e que a galera costuma ir mal e vai ser a matéria que vai te diferenciar. Elas são os diferenciais, né? Uhum. Bom, legal. Agora, sobre as expectativas, eu acho que quando você estava no colegial, você tinha uma expectativa, você esperava alguma coisa do curso, você tinha em mente alguma coisa lá e corresponde? É de fato o que você pensava quando estudante? Então, sobre as expectativas, pelo menos os meus professores, minha família, todo mundo, sempre disse que a universidade era um lugar que você ia estudar o que você gosta, que ia ser o seu ano de sucesso, que depois você passasse no vestibular ia acabar aquela pressão e que ia ser uma maravilha. Que fique claro aqui, eu fui professor do Alexandre e eu nunca disse isso pra ele. Pode continuar. Sim, a maioria dos professores diziam que passar no vestibular era a maior realização da sua vida. E como eu era um aluno muito dedicado, a maioria dos professores vinha, conversava comigo e me motivava a passar no vestibular, a ser aluno top e esse tipo de coisa. Quando eu entrei, eu vi que era uma grande mentira, porque você vai estar tendo aula com professores que são pesquisadores e que não têm a mínima vontade de estarem lecionando. E aí esse professor de uma universidade federal, ele vai olhar para vocês ali da turma e vai falar: olha, eu sou sujeito federal, não interessa o que eu fizer, eu não vou ser demitido, minha meta é reprovar o máximo de alunos possíveis e eu não tenho vontade de estar dando aula para vocês. Então, quando você começa a se deparar com essa realidade dos professores, acaba aquela pressão assim de, vai ser meu ano inteiro de estudo, todo em um dia só do vestibular. Só que você não vai ter mais motivação nenhuma, você vai pensar: putz, eu preciso me formar. É só isso que vem na sua cabeça. Cada reprovação, cada prova, você pensa: putz, um semestre a mais que eu vou ficar aqui. Mas deve ter um ou outro professor que não é tão linha dura assim. Sim, tem. Deve ter um outro que de fato gosta de dar aula, que não é simplesmente um pesquisador que está ali obrigado a dar aula, né? Sim, tem. Os professores mais novos costumam ter uma didática melhor, eles costumam gostar do que eles fazem. Quer mostrar um pouquinho mais de serviço também? Bom, enfim, não sei os motivos dele, mas geralmente quando o professor é mais novo. Mas também não é tão ruim assim. O ambiente acadêmico é muito competitivo, todo mundo quer passar a perna um no outro, não tem motivação nenhuma, mas vai te dar muitas possibilidades, tanto de crescimento pessoal, porque você vai estar conhecendo gente nova, é um mundo totalmente diferente, quanto a experiência e o aprendizado que você vai ter a partir do momento que você começar a se especializar ou fazer atividades extracurriculares. Você vai aprender a estudar de fato na faculdade, né? É uma coisa que a gente não sabe muito bem no colegial, né? A gente pensa que sabe estudar, mas na verdade a gente não sabe muito bem o que é estudar no ensino médio, né? Questão de saber o que é estudar, no ensino médio eu fazia muito, quando eu era vestibulando principalmente, pegava, lia um pouco da teoria e ficava resolvendo exercício, porque é isso que o vestibular espera de você, que você saiba resolver exercícios. É uma péssima forma de colocar o aluno numa universidade, porque quando você tiver contato com o mercado de trabalho e o ambiente acadêmico, não é questão a ser resolvida. Você vai ter problemas e você precisa resolver. Então, a questão de como os alunos são preparados é muito desmotivadora, quando você vê o que é cobrado no mercado de trabalho. E a questão de saber estudar, geralmente você, quando é aluno, você decora fórmulas, e quando você entra na universidade, você vai para a sua aula de geometria analítica, para a sua aula de cálculo 1, você vai ver que se você não entender a teoria, se você não souber deduzir e chegar a resultados através da lógica, não adianta saber fórmula nenhuma. Não tem mais macetinho, musiquinha, acabou, né? Não tem musiquinha, não tem macetinho, você tem que entender a teoria e você aprende a estudar com foco, você aprende como ler um livro e extrair dele a teoria e a lógica.
quem estava escrevendo aquilo, no que a pessoa pensou para chegar naquele resultado. Exatamente. E então, por exemplo, musiquinha para polinômio de Taylor. Teria? Só se fosse Faroeste Caboclo, por exemplo, então, para memorizar, né? Não, você pode até ter musiquinha, mas não vai é ter uma questão um pouquinho diferente, você não vai resolver. Exato, você tem que entender o conceito. Né? É isso que é estudar. É isso que muita gente não sabe e acha que basta memorizar. Enfim. Bom, você falou agora um pouquinho sobre alguma coisa sobre o mercado de trabalho, então vamos aprofundar um pouquinho nesse tema aí. Eu acho que algumas pessoas têm dúvidas sobre o que um profissional que é formado em engenharia de materiais faz, como que ele atua no mercado de trabalho. Uma outra coisa que eu vou perguntar também é qual que é a área mais rentável para um cara que se forma em engenharia de materiais e pensa, para qual área que eu vou seguir? Qual que é a área mais rentável, aquela que gera mais dinheiro para a gente? Falando sobre engenharia de materiais, praticamente ninguém sabe o que a gente faz, ninguém sabe o que se trabalha no curso e nem em qual área esse profissional se insere. Não sei porquê, se é um curso muito novo, aqui no Brasil está desde a década de 70, enquanto que a engenharia civil ela existe desde que o Brasil começou a existir. Você precisava montar as casas e aí você tem que ter noção de engenharia civil. Engenharia de materiais é mais recente, é mais complicada, porque são termos internacionais, são pesquisas novas, então a galera tende a não entender, não sabe o que é, nem sabe que o curso existe. E da questão de as áreas mais rentáveis e mercado de trabalho, como a gente tem uma formação em matemática, em ferramentas de resolução e controle de processos, tem muitos engenheiros de materiais, de produção, civis, que vão trabalhar em bancos, porque é uma área que você tem um crescimento muito rápido e que tem um salário muito bom. Só que aí você tem que prestar concurso e você tem que gostar muito do núcleo básico das engenharias, que é cálculo, química, física, matemática e etc. Agora, para um engenheiro de materiais mesmo, alguém que quer atuar nessa área, se você quer ter um bom salário, você tem que trabalhar numa grande indústria, porque é um curso que vai te dar muito conhecimento, é um conhecimento muito amplo, tudo ao nosso redor tem a ver com engenharia de materiais, só que a gente pode ser facilmente substituído numa empresa em que o dono da empresa ele não sabe a importância de ter um engenheiro de materiais. Ele coloca um técnico, lógico, técnico não é uma profissão, não é uma carreira que deve ser desmerecida, mas tem que ter alguém para organizar os processos e para controlar. E às vezes o dono da indústria ele acha que se colocar um técnico para fazer o ensaio é suficiente. E você pode também tentar abrir uma empresa para você, uma empresa nova, que é uma coisa que está em pauta, está em alta recentemente, que você abrir uma empresa, você pode trabalhar como consultor e aí você pode tirar bastante dinheiro se você for trabalhar numa área que seja pouco explorada pelo mercado e que falte profissional. Interessante. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as atividades fora da grade curricular do curso, né? Que seria iniciação científica, empresa júnior, intercâmbios, né? Talvez você participe de uma ou outra desses itens que eu citei aqui e conheça pessoas que participam de outros, então fala um pouquinho sobre isso para nós. Então, questão de intercâmbio é muito interessante porque você acaba aprendendo uma cultura nova, aprender uma língua nova, você vai lidar com professores, com uma estrutura acadêmica que é muito diferente da que você está inserido, e aí você vai conhecer novas linhas de pesquisa, você vai acabar desenvolvendo outros know-hows, e aí é uma possibilidade muito interessante. Não sei como vai ser nos próximos anos, porque já faz um tempinho que a maioria dos intercâmbios, pelo menos das universidades federais, estão sendo cortados. Mas para quem quiser, para quem puder investir nisso, é muito legal. Eu imagino que a tendência é piorar, mas ok. Enfim,
Quanto à iniciação científica, eu não faço ainda, mas eu tenho bastante contato com o departamento, com os laboratórios, tenho bastante contato com gente que já faz. E o interessante da iniciação científica é que você vai aplicar nos laboratórios, você vai aplicar em uma pesquisa, em um estudo, aquilo que você vai usar no seu dia a dia como profissional. E assim, quando você tem aulas tão chatas e com matérias que são tão inúteis para a sua carreira e você tem a possibilidade de trabalhar com aquilo que você vai usar no futuro, é muito legal. Iniciação científica, você aprende ferramentas muito avançadas, você aprende técnicas que são todas com normatização internacional, você pode descobrir coisas novas. Todo dia um estudante de universidade descobre coisa nova através de iniciação científica. Nem todas as coisas são tão úteis assim, mas você sempre vai estar aprendendo coisa nova. Isso na iniciação científica é bem interessante, mas é bom você fazer uma iniciação científica assim que você já souber qual ênfase vai ser a sua de profissional, no que você vai trabalhar. Agora, com relação à empresa júnior. Com relação à empresa júnior, eu tenho mais base, porque desde que eu entrei no ano passado, eu trabalhei como assessor, depois eu fui promovido a gerente e atualmente eu estou como diretor na empresa júnior da engenharia de materiais. E, sinceramente, eu só continuei no meu curso por causa da empresa júnior, porque quando eu comecei a lidar com o departamento de matemática, departamento de física e com a realidade do cálculo e dessas matérias, eu me desmotivei muito. Mas ter o contato com projetos reais que a gente faz na empresa júnior me fez perceber que realmente engenharia de materiais é o que eu quero fazer. Na empresa júnior, são empresas formadas por estudantes. A gente tem todo o apoio técnico e científico do departamento, dos professores, e a gente pode estar sempre consultando eles. E o foco nosso é aprender e desenvolver a sociedade, porque a gente trabalha sem fins lucrativos, a gente não recebe salário, só que a experiência e o quanto a gente aprende com os projetos que a gente faz para grandes empresas, para empresas que são um pouco menores, a gente tem a capacidade de mudar a realidade de um pequeno empreendedor. A gente vai estar impactando uma família, a gente vai estar fazendo circular a economia. Isso é muito, traz muita felicidade para você e mostra que você está fazendo o que você quer ou não. Conheci gente que na empresa júnior descobriu que não era a área que queria, e aí foi para outro curso e entrou na empresa júnior do outro curso, porque realmente é uma organização dos alunos e que tem por trás um movimento que interliga o Brasil inteiro, e são pessoas com os mesmos ideais e que estão trabalhando para mudar o Brasil e para aprender mesmo. Que interessante. Então, uma pessoa que durante a sua graduação não se preocupou, por exemplo, em participar de uma empresa júnior, com certeza vai sair um pouco mais cru do que aquele que se preocupou, porque ele vai ter, a pessoa que participou de uma empresa júnior com certeza vai ter um pouco mais de experiência com relação ao mercado de trabalho, né? Então é uma coisa que conta bastante no currículo, né? Sim, claramente vai contar no seu currículo, porque eu já tive contato com algumas empresas seniores e eu já tive contato com diretores de RH, de recursos humanos, que são as pessoas que contratam, e eles já disseram, ter feito um projeto de extensão, ainda mais empresa júnior, é um diferencial gigantesco. Para qualquer curso que você tiver, qualquer profissão, é um diferencial, porque no curso de extensão, na empresa júnior, você aprende a lidar com problemas, você aprende a conversar, principalmente a trabalhar em equipe, que é o que as grandes empresas querem hoje em dia. E aí, mesmo que algumas empresas não liguem tanto para currículo, que eu conheço várias que você vai contratar, o contratador ele não se interessa nem por que curso você fez. Tem algumas empresas que estão com esse tipo de pensamento hoje em dia. Só que o conhecimento e a forma de conversar
a forma de lidar com o entrevistador de um empresário júnior é muito diferente de alguém que não participou de nada e que só ficou estudando livro e crescimento pessoal foi zero. Você queria me dizer alguma experiência que você teve sobre a NASA? Sobre a NASA? É que em uma das empresas mundialmente conhecidas, é uma empresa muito grande que tem algumas representantes aqui no Brasil, a gente visitou, eu conversei diretamente com um diretor de RH e aí ele disse para mim que se ele tivesse um cara que trabalhou na NASA e ele tiver um cara que trabalhou na NASA, só que não sabe conversar, e ele tem um cara que acabou de sair da faculdade, que não sabe muito inglês, não domina muito técnicas e ferramentas, mas que sabe conversar, ele vai contratar o cara que sabe conversar, que tem dentro de si o empreendedorismo, porque o gasto para você inserir um profissional que não tem noção empreendedora, não sabe se comunicar, não sabe trabalhar em equipe, o custo para você integrar esse cara na cultura empresarial das maiores empresas que trabalham em equipe, etc., é muito maior do que com o cara que já é adequado a essa realidade. Pois é, e uma última pergunta. Bom, provavelmente você tinha algumas indagações enquanto aluno, que hoje você poderia responder, ou se você acha que na minha entrevista aqui ficou faltando alguma pergunta que eu deveria ter feito e que você acha interessante que seja respondido, ou alguma dica que você daria, enfim. A principal dica que eu daria para o vestibulando eu sei que é muita pressão, você tá ali dedicando todo... Fala agora olhando no olho do vestibulando. É muito difícil você lidar com a pressão de estar dedicando o seu ano todo em um dia só do vestibular. Você vai estar muito tenso, você vai estar nervoso, mas nunca pense que cursinho, que fazer 2, 3 anos de cursinho vai ser perda de tempo. Isso é o que eu mais aprendi depois que eu ingressei na universidade. Os anos de vestibulando não são perda de tempo. Eu, hoje, como estudante... No segundo ano? Estou no segundo ano de engenharia. Eu sei que se eu tivesse feito um ano de cursinho, que eu passei direto, se eu tivesse feito um ano de cursinho, eu teria entrado muito mais sólido e saberia lidar muito mais com os problemas que vieram no meu primeiro ano de graduação do que hoje em dia. Então, para você que é vestibulando, está desesperado, já está no 3º, 4º, 5º ano de cursinho, não é perda de tempo. Não fique desmotivado, tanto porque o vestibular, ele não define pessoas, ele não vai te ajudar, tudo que você estudou não vai te ajudar a lidar com o mercado de trabalho, porque você vai estar treinado a responder questões e decorar fórmulas, isso não vai te ajudar em nada. E o que você aprende de crescimento pessoal e desenvolvimento no cursinho e no 3º colegial é muito importante para você saber lidar com o mercado profissional. Então, não é perda de tempo, não fique tenso, encara isso como é um ano que você está vivendo, é um ano que você está aprendendo, as coisas podiam estar muito piores. Então, não se desmotive, porque, infelizmente, depois piora. É isso. É isso aí, então. Mais uma entrevista que se encerra. Espero que você tenha gostado e vou agradecer aqui ao Alexandre Bruck, estudante de Engenharia de Materiais da UFSCar. Um abraço.